Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Saiba, meu amado, você é o melhor da criação de Deus. A comunhão da religião com um Deus morto. Sim, o Deus que eles cultuam é um Deus que ainda está morto. Jesus disse aos judeus para praticar o partir do pão em memória dele. Então, fazer em memória não é sobre alguém que está morto? Jesus disse aos judeus a respeito de comer o pão, comer a carne e beber o seu sangue. Ele não falou aos gentios, falou aos perdidos da casa de Israel. Vamos ler. Livro histórico de João, capítulo 6, do versículo 52 ao 59. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? 53. Jesus respondeu aos judeus, não ao povo gentil, não aos estrangeiros: em verdade, lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 55. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram. Os pais de quem? Dos judeus. Jesus de Nazaré estava falando aos judeus, aos israelitas, aos descendentes dos hebreus, não aos estrangeiros nem aos gentios. Então, quem deveria praticar isso, participar desse ritual, mas que não era para espalhar o corpo de Jesus e cada um sair beliscando. Não, isto era uma forma de fé, de confessar, de crer no sacrifício da cruz. Quem faz isso nos dias de hoje, sempre fizeram, esses estão comendo o pão, a carne e bebendo o sangue dele, espiritual. Porque Deus não é carne, Deus ele é espírito. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram. Mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. E versículo 59. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Sinagoga onde os fariseus, os saduceus, eles se reuniam para fazer a leitura da Torá. E os religiosos fizeram o quê? Toda vez expulsava Jesus de dentro das sinagogas. Nos dias de hoje, nesses lugares chamados igrejas, mas que na verdade são sinagogas, porque eles pregam a Torá, eles colocam preceitos, ordenanças da lei de Moisés, da Torá sobre a vida dos gentios. Então não é igreja, é sinagoga. Então, veja bem, para quem foi que Jesus de Nazaré disse esses versículos? Para o povo judeu. Jesus de Nazaré nunca, em nenhum dos 4 livros históricos diz que ele veio para a salvação do povo gentil, para a remissão dos pecados do povo gentil. Não. Ele falou exclusivamente ao povo judeu. A religião adora, pratica a obra de quem o rejeitou. Paulo disse que antes de Jesus vir, os gentios eram o quê? Era um povo sem Deus, distante afastado da comunidade de Israel. A religião faz o quê? Busca lá atrás, aonde
não foi dedicado nada a eles, aos gentios. Eles buscam os pastores, os bispos, os pregadores, eles buscam a justificativa, buscam cerimônias, buscam rituais lá atrás, onde nada foi deixado para eles. Ficam comendo migalhas que caem da mesa. O gentio, os pastores, quando levam seus fiéis às práticas do velho pacto, está semelhante a um cachorro que fica debaixo da mesa, esperando cair migalhas da mesa para comer. Sendo que, se viver plenamente na sã doutrina, na graça de Deus, deixado nas epístolas que Paulo falou, que Paulo ensinou, que Paulo pregou, ali está o verdadeiro alimento para nós gentios. Ali está a fonte de conhecimento para nós gentios. Ali está o vetor que nós devemos seguir, a direção que nós devemos seguir. Jesus de Nazaré não veio para os gentios. Veja, Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, livro histórico de Mateus. Olha o que Jesus de Nazaré disse. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos. Versículo 6. Mas, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, eu acredito que você que frequenta um lugar desse, chamado igreja, você que frequenta uma sinagoga, você está sendo enganado. Quando mandam você dar dízimo, que é a lei de Moisés, mandam você praticar o batismo, que é a lei da purificação, mandam você fazer qualquer obra que está no velho pacto. Porque tudo que está ali foi feito, foi escrito por e para os judeus. Paulo era o quê? Era um israelita. Mas houve a conversão de Paulo. Paulo já não pregava mais como Pedro, Tiago, João. A pregação de Paulo foi a pregação da sã doutrina. Ainda você acha preceitos da lei mosaica em Paulo. Paulo rapou a cabeça no livro de Atos. Paulo praticou sacrifícios, porque afinal de contas o templo estava de pé. Paulo circuncidou Timóteo, obra da lei. Só que Paulo estava na transição. Paulo estava saindo da lei, do judaísmo, do legalismo, para a graça de Deus. O que nós, gentios, temos que aproveitar de Paulo? A sã doutrina, a graça de Deus. A obra, a graça sem fermento da lei. Nós devemos comer um pão sem fermento, sem as mentiras, sem as maldições do velho pacto. Caso você está indo em algum lugar, frequenta algum lugar, e neste lugar eles praticam apresentação de criança, o pão já não é sem fermento. Este pão que estão te dando para você comer, este pão está levedado, este pão está fermentado. Paulo disse em 1 Coríntios 5, vou ver aqui. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Então, assim tem que ser a nossa vida. Se nós frequentarmos um lugar que tiver rituais, que tiver figuras, ordenanças, mandamentos de Moisés, nós estamos nos alimentando de um pão fermentado, de um pão levedado. E Paulo diz que nós devemos celebrar a festa não com o velho fermento. Não todo primeiro domingo falar que estamos tendo comunhão com Deus, comendo um pedaço de pão e bebendo suco, porque isto é uma representação da Páscoa judaica. Este pão está levedado. Essa massa já não é boa.
já não é pura. Então, entenda, outra passagem que Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, no mesmo livro histórico de Mateus, capítulo 15, versículo 21, ele disse à mulher cananeia, veja, versículo 21, saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. 22, e eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava, Senhor, filho de Davi, veja, uma mulher cananeia, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Uma pessoa endemoniada para um judeu era uma pessoa enferma. Versículo 23. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram, mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Versículo 24. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Este versículo foi acrescentado ou este versículo está aqui, está na sua Bíblia? Jesus de Nazaré, ele veio para nós gentios? Ele veio para o povo samaritano? Não. Ele veio somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem eram as ovelhas perdidas da casa de Israel? Foi o povo escolhido por Deus quando estava na escravidão do Egito, que foi o povo hebreu, e Deus escolheu aquele povo para que esse povo seguisse as leis dadas por intermédio de anjos a Moisés, não fossem idólatras, não fossem desobedientes. E assim Deus teria somente este povo, mas pela rebeldia deles, pela ingratidão, pela idolatria, o povo gentil veio. Pela promessa que ele fez lá para Abraão, o povo gentil veio ser agraciado, mas pela fé, não por obra. Não por obra. Por isso que nós somos o povo da fé, não o povo das obras. Porque os judeus procuraram sempre, o povo de Israel, procuraram sempre com suas obras, com as obras descritas nas leis de Moisés, nos rituais de Moisés, tentaram por essas obras agradar a Deus, mas nunca conseguiram. Já o povo da fé, o povo gentil, que foi alcançado como se um arco saído de Abraão e vindo, passou pela cruz, passou pelo ano 70 e encontrou os gentios que somos nós. Então, amado, acredite, não busque praticar obras de Jesus de Nazaré. Não busque praticar obras que a religião ensina, porque a religião, infelizmente, é uma cópia frajuta do judaísmo, do legalismo. Esses locais chamados igrejas, na verdade, são cópias de cópias de cópias mal feitas de sinagogas. Então, fica claro nesse trecho, nesses versículos que nós lemos, que o ritual de partir o pão, de comer o pão, de beber o sangue, tudo isso era coisa de judeu. Tudo isso era coisa do povo de Israel. Então, como pode se basear neste versículo para praticar este ritual? Nós, sendo gentil, não sendo obrigado a praticar a lei de Moisés, nós, o povo gentil, que não tivemos lei, como então temos que praticar isto? 1 Coríntios capítulo 16. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato de que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Aí eles pegam isto, esse versículo, e joga na cara dos pregadores da graça. Aí, ó, tá falando, Paulo falou, vocês não seguem Paulo? Paulo aqui falou. Não é o fato que o cálice da bênção que eles praticam todo primeiro domingo do mês, dizendo ser Santa Ceia, Paulo não mandou abençoar o cálice e partir o pão? Só que veja bem, teve um momento para se fazer isso. Eu disse, Paulo não foi 100%
fiel à sã doutrina. Ele tinha fermentos da lei de Moisés, afinal de contas, a vivência dele, o crescimento, os ensinamentos de Paulo foi baseado no legalismo, no judaísmo. Paulo disse que dos da idade dele, ninguém superava ele no entendimento. Paulo era hebreu de hebreus, israelita, era um fariseu, fariseu de fariseu. Então, Paulo teve a base, o fundamento, para que os do futuro usassem os ensinamentos dele, da graça, da sã doutrina, base, e em cima dessa base, construísse uma casa, um prédio, um sobrado, um edifício. Então nós temos que seguir em frente nessa construção, nessa edificação, sem fermento do velho pacto. Nós temos que ser um pão sem fermento. Nós devemos ser uma massa pura. Então, quando Paulo disse isso, não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo, e não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Sim, Paulo. Por quê? Eles, naquela época, eles ainda aguardavam a vinda do juízo. Eles são totalmente diferentes do povo que nasceu depois do ano 70. Porque os que nasceram depois do ano 70 já nasceram julgados. Já não há mais condenação. Já não passarão mais pelo juízo. Porque, afinal de contas, o comer o pão e beber o suco, quando Jesus disse, quando Paulo também disse, era o que se referia ao quê? Fazer memória de quem estava morto. O problema da religião é não respeitar tempos, remetentes e destinatários. Misturam lé com cré e tomam enganos e fraudes nas suas sinagogas. Paulo e outros irmãos participavam do partir e beber do cálice do Senhor, porque para eles não havia ainda ocorrido juízo. Eles aguardavam a vinda do Filho do Homem como juiz. Paulo se utilizou das palavras de Jesus para dizer que aquele ritual era para a memória de Jesus. Assim disse Jesus de Nazaré nos dias de sua carne, a respeito da Páscoa judaica, que a religião chama de Santa Ceia. Mas se você ler o contexto, você vai ver que aqui se tratava da Páscoa judaica. Lucas 22:19, e pegando um pão, tendo dado graças, o partiu, lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Quando se faz alguma coisa em memória de alguém? Não é quando esse alguém está morto? Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Ele estava mandando fazerem, praticarem essa Páscoa judaica, porque eles eram judeus, eles tinham como uma ordenança perpétua praticar esse ritual, que era a Páscoa judaica. Em Êxodo capítulo 12, fala sobre a instituição da Páscoa para o povo de Israel. Versículo 20. Do mesmo modo, depois da ceia, o que é ceia? O jantar, eles participaram de um jantar. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado por vocês. Por isso que o tema deste vídeo é a comunhão da religião com um Deus morto. Por quê? Dizem eles que no primeiro domingo, quando eles comem o pão e bebem o suco, é uma comunhão, para ter comunhão com Deus. Mas eles estão fazendo isso em memória de alguém, em memória de quem está morto. Só que, meu Deus, Jesus já veio, Jesus, o Filho do Homem, já veio, ele ressuscitou na cruz, depois ele veio como juiz e julgou Israel no ano 70 e estabeleceu a nova Jerusalém espiritual. E o próprio Deus está no espírito dos eleitos, andando, se movimentando, se movendo no espírito dos eleitos, exortando, nos edificando, nos consolando. Não há mais o porquê praticar esse ritual.
Quem disse a respeito dessa memória de mim, ou seja, em fazer algo em memória de quem está morto. Veja, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Eu te pergunto, você ainda aguarda Jesus vir? Você ainda aguarda ele vir por sobre as nuvens? Você faz parte desse povo que está enganado? Você ainda faz parte dessa mentira? Você ainda faz parte dessa farsa? Dizendo que Jesus virá por sobre as nuvens, dizendo que os anjos farão a colheita, que haverá o arrebatamento. Você também faz parte disso? Infelizmente, a religião chora todo o primeiro domingo do mês a morte de quem vive. Por isso vivem nos sacrifícios, nos jejuns, nas vigílias e nos rituais das maldições da lei de Moisés. O Jesus da religião ainda não ressuscitou e muito menos estabeleceu a Jerusalém espiritual. Assim é a religião, assim é o Deus da religião. A comunhão da religião com Deus morto, todo o primeiro domingo. Mas Paulo disse, que Jesus disse, fazer isto porque todas as vezes, Paulo diz, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Não é isso que é feito todo primeiro domingo? Eles não levantam um pedacinho? Eu falo que eu participei disso. Um pedacinho de pão, um cálicezinho com suquinho de uva, e ali o pessoal chora a morte de quem está vivo. Como eu chorava, e eles colocam aquele fundo bem calmo, e fica falando umas palavras estranhas, uns balabachúrias, e os hinos, os louvores, aquilo você abraça, eu estou abraçando Jesus, eu estou tendo comunhão com Jesus, meu Deus, mas a gente comunhão com quem está vivo, praticando algo, dizendo que eu estou anunciando a morte dele. Todo primeiro domingo eu anunciava a morte de quem está vivo. Assim está a religião, infelizmente. Então eu te convido, saia disso. Vire as costas para essa profanação. Vire as costas para esse engano. Vire as costas para essa mentira. Reine em vida. Deguste do reino de Deus, que é paz, justiça e amor do Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Abandone os rituais, abandone as maldições de Moisés e seja feliz. Não participe da mesa dos demônios, como eles dizem. Não participe da mesa dos diabos. Não participe da mesa do Satanás, que o que tem por aí chamado pastores, na verdade eles são Satanás, porque Satanás são opositores, são os que se opõem a essa doutrina. Eles se opõem. Eles vivem no quê? Na velhice, na caducidade da letra. Eles vivem na velhice da letra. Eles estão ainda nos mandamentos escritos em pedras. Amém? Meu amado, fique com essa mensagem. Espero ter ajudado de alguma forma. E se foi útil para você, dê um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos levar adiante a mensagem da sã doutrina. Amém? Graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir.